Muitas vezes as pessoas me pedem para comentar essa história quando a gente está tratando de ciências, quando a gente está falando de ciências e se referindo especificamente à disciplina ciências que encontramos principalmente no ensino fundamental. Acontece que é muito controverso o que acontece com os nossos jovens, com as nossas crianças. Então o pessoal fala para mim: conte aquela história que aconteceu com você envolvendo a sua filha, porque isso é muito sintomático, é muito relevante quando a gente fala sobre ensinar ciências às crianças. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha os meus parentes todos no interior do estado de São Paulo e uma vez fomos visitá-los, nós, a família toda. Estávamos dentro do carro e havia um pôr do sol maravilhoso e nós começamos a mirá-lo, começamos a contemplá-lo e elogiá-lo. E num dado momento eu fiz o seguinte comentário: nossa, o sol está quase se escondendo, daqui a pouco ele vai sumir. Aí a minha filha de 7 anos, a Júlia, tratou de me corrigir. Falou: pai, você não sabia que o que está girando é a Terra e não o Sol? Quem gira é a Terra. Ela havia aprendido isso na escola e aquele me pareceu um momento muito gostoso para eu testar certas coisas. E eu, ao invés de elogiar o seu conhecimento, de dizer: nossa, você está sabendo bem as coisas de ciências, eu comecei a indagá-la. Eu comecei a dizer para ela: mas como a Terra pode estar girando se a gente não percebe esse movimento? As coisas teriam que cair. Ela começava a tentar argumentar comigo, tentava me corrigir, e aí eu não deixei por menos. Eu começava a dizer: mas se eu jogo alguma coisa para cima, se a Terra está girando, essa coisa deveria ir para trás ou para frente, dependendo de qual fosse o sentido do movimento. E nós travamos uma discussão muito interessante, muito grande. Eu, a cada resposta dela, a cada tentativa que ela demonstrava de querer confirmar aquilo que ela havia me dito, eu tratava de contestá-la. Fui usando argumentos aristotélicos, aquilo que a gente acreditava pelo senso comum que acontecesse lá pela época da antiguidade e que durou até Galileu. E comecei a fazer com que ela ficasse tentando provar para mim a sua verdade, que a Terra girava ao redor do Sol e girava em torno de si própria. Bom, lá pelas tantas, absolutamente cansada de tentar argumentar, cansada de tentar me provar aquilo que ela não conseguia pelo senso comum, ela me disse: pai, quem falou isso foi a moça do laboratório de ciências. E aí pareceu que tinha resolvido o problema. E a gente deu muita risada, a gente brincou depois, eu falei que ela realmente estava certa, que aquilo foi uma brincadeira minha, mas o que aconteceu foi que eu comecei a pensar. Aquele movimento que estava acontecendo, não o movimento da Terra, mas aquilo que estava acontecendo entre nós, aquela dinâmica, ela representava algo muito interessante. Por quê? Porque nós estávamos discutindo ciência e ela estava tentando me provar uma verdade que ela jamais poderia ter percebido. Uma verdade que ela nunca tinha investigado, uma verdade que lhe fora colocada pela escola. Claro, a escola contou para ela o que acontecia de fato. A escola disse aquilo que realmente as pessoas descobriram depois da época que a gente chama modernidade, ou na modernidade. Entretanto, aquele repertório bonito que ela estava me apresentando acabava por me deixar, de certa forma, perplexo. Por quê? Ela estava realmente aprendendo ciência?
Ela estava realmente incorporando a postura de cientista, ainda que fosse com pequenas coisas? Por que isso? Porque a ciência, ao longo da história, ela sempre questionou verdades. A ciência, ao longo da história, sempre criticou aquilo que lhe parecia inconsistente nas descrições dos sábios da época. A ciência moderna, por exemplo, tratou de questionar muito os saberes antigos para reconstruir o seu repertório. E o que aconteceu naquele momento? Eu estava fazendo questionamentos para uma pessoa que estava me falando dogmaticamente verdades científicas. Não é interessante, não é estranho isso? A ciência, que durante muito tempo questionou, brigou, foi rebelde, foi intrometida, foi herética, agora estava sendo absolutamente dogmática. E eu fiquei pensando, na melhor das intenções, já que ela estudava numa ótima escola, com o mais profundo interesse de que seus alunos tivessem repertório, as aulas de ciências estavam abarrotando aqueles alunos de informações. Informações que passavam a ser conteúdos específicos, repertório dos alunos, mas um repertório não lhes fora apresentado. Uma parte do saber científico eles não tinham. Não fazia parte das suas habilidades questionar. Não fazia parte das suas habilidades não se conformar com uma coisa que eles não percebiam. Minha filha começou a ficar desesperada porque realmente ela não conseguia me provar que a Terra estava girando. Porque não dá para provar. Então o que aconteceu naquele momento? Eu percebi que ao estudar ciências, ela não estava estudando não estava aprendendo a ter postura científica. A escola não estava ensinando isso para ela. A escola estava ensinando conteúdo científico, conteúdo de astronomia, coisas interessantes, mas e a postura? Não estava aprendendo a indagar a natureza, não estava aprendendo a ir atrás das suas próprias descobertas, estava se contentando com aquilo que lhe fora apresentado. Então eu fiquei pensando e já conversei com muita gente sobre isso. Ensinar ciências seria apenas ensinar conteúdos? Apenas dar informações? O que se faz com as informações? Será que ensinar a ser cientista não seria ensinar a se espantar com o mundo e querer investigá-lo de fato? Isso ela não tinha. Ela ficou apavorada. Por quê? Porque se sentiu pressionada. Não tinha nada consistente ali que ela pudesse apresentar para responder as minhas perguntas. Interessante, né? Justamente a ciência que fora no passado perseguida por se meter onde não deveria, por indagar a natureza onde não era permitido, onde era pecado, agora a ciência estava me dando as verdades, estava me dizendo que eu estava errado por não acreditar naquilo. E as aulas de ciências seguem, e as aulas de ciências vão abarrotando os nossos alunos de conteúdos. Pessoal, será que nós, educadores, nós, pais, estamos na intenção de ensinar os nossos jovens a ser cientistas? Não estamos fazendo exatamente o contrário? Juntamente com informações com as quais nós os abarrotamos, nós não estaríamos lhes ensinando uma postura passiva, acomodada e obediente diante de verdades que eles sequer pararam para pensar se realmente se confirmam? O que é ensinar ciência aos nossos alunos e aos nossos filhos?
Será que é abarrotá-los de conteúdos? Vamos pensar nisso, pessoal, porque a gente está aprendendo a viver nesse mundo, a gente está aprendendo a encontrar caminhos, e eu não acredito que a gente obedecendo verdades que nos são apresentadas, nós estejamos nos fortalecendo para, entre outras coisas, escolher os caminhos pelos quais nós vamos trilhar, pelos quais nós seguiremos pela vida. Ser cientista talvez não seja repetir coisas prontas, mas ir atrás, indagar a natureza. Isso ela não estava fazendo. A informação já lhe fora suficiente. É isso, pessoal. Ensinar ciência. Até que ponto a gente faz isso de fato? Em todos os campos, na escola, em casa. Será que nós ensinamos os nossos filhos a serem curiosos? Será que nós fazemos com que os nossos alunos tenham mais dúvidas, se espantem com o mundo a ponto de dizer: eu não engulo isso tão fácil? Vamos pensar nisso. Afinal de contas, nós dizemos que fazemos ciência. Será